Olá, meus irmãos, paz e graça a todos. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Yahushua Reina para Sempre, o canal que passa o conhecimento das Escrituras. Sejam todos bem-vindos. O canal Yahushua Reina para Sempre pede licença para entrar nos seus lares para passar esse conhecimento. Quero mandar um abraço para todos os irmãos, aos quase 100 irmãos inscritos. Sejam todos bem-vindos, que essa paz eterna possa estar dentro de cada um de vocês e que essa fé, a fé verdadeira, a fé bíblica, a fé das Escrituras possa estar dentro de seus corações para sempre, eternamente. E vamos vencendo. E nós já agradecemos mesmo aos queridos irmãos por ter visualizado os vídeos, porque nós fez mais de 30 partes de uma série de vídeos e foi muito importante porque também nós aprendemos. E hoje eu quero falar um assunto aqui rápido para que os irmãos entendam, para que os irmãos saiam do engano religioso, do engano e da falsa esperança. O que é uma falsa esperança? Falsa esperança é você esperar algo que vai acontecer, um evento, falando assim, um evento, e esse evento ele não foi falado por Deus, não foi falado, vamos colocar assim, como no tempo da lei. Não foi Deus que entrou na vida do profeta, que lá estavam os profetas, e profetizou, falou na boca deles o que iria acontecer, como é cheio, a Bíblia é recheada de profecias para o povo de Israel, para outras nações, para reis. Então, colocando-se no mundo da lei que passou, o que é viver uma esperança? Esperando um evento acontecer. Um exemplo, trazendo para os dias de hoje. Nós temos uma esperança de dias melhores dentro da República. Dias melhores, onde a saúde venha a melhorar, o emprego, o salário, a economia, a caristia. Nós temos uma esperança dentro da República que um dia vai melhorar. Mas ninguém falou, Deus não usou ninguém para profetizar dizendo que vai melhorar. Os irmãos estão entendendo? A gente fala pela nossa esperança. Agora, quando alguém fala algo que Deus falou e Deus não falou, aí é o grande problema. Aí está o grande problema dos filhos e das filhas de Deus que ouvem e acreditam e vivem uma falsa esperança, aonde o próprio Criador, nas Escrituras, não falou. Quem está falando são os homens, a teologia moderna. Quem está falando é os teólogos, é os estudiosos, é aqueles que se acham, que podem mandar, que pode fazer, que pode acontecer, que são os donos da verdade. Aqueles que acham que podem usar a história bíblica, que podem usar o Deus das Escrituras, que pode usar. Não, eles acham que Deus não pode. É eles que têm que usar Deus, não Deus que tem que usar eles. E no Antigo Pacto, Deus usava os profetas. Então, eu quero que os irmãos prestem bem atenção, rapidinho, nesse vídeo, desse rapaz aqui, que ele é um filho de Deus, é um filho de Deus carnal. Nós vamos entrar numa série, Filhos de Deus carnais e Filhos de Deus espirituais. Esse rapaz aqui, na tela, é um filho de Deus carnal, que muitas vezes eu não tenho nada contra a pessoa dele, mas os ensinamentos dele é o confronto doutrinário, que realmente eu tenho um exemplo das pessoas obrigar a Deus, obrigar o Criador a fazer, o ser humano obrigando ao seu Criador a fazer uma coisa que ele não falou.
porque ele não disse, que não está escrito. Então, quero que os irmãos prestem bem atenção sobre esse dia 16, que ele já falou em 2017, que Jesus viria arrebatar a sua igreja. Ele fala da figueira, ele fala do chifre pequeno. Então nós vamos aqui, é um confronto de ensino doutrinário. Nós aderimos às profecias todas cumpridas, enquanto esse rapaz, ele tem o futurismo, é aliado com a religião judaica, infelizmente é um judaizado, é um discípulo dos sionistas, do judaísmo. Então nós vamos entender aqui, vamos esclarecer pela Bíblia que realmente isto está totalmente equivocado. Vamos lá? Quero que os irmãos prestem bem atenção. Bom, meu nome é Romilson, estou aqui para lançar mais um vídeo. Esse vídeo que eu estou fazendo hoje, meus irmãos, eu estou fazendo ele exclusivamente para os pastores e para todos os crentes. Inclusive tem crentes aí, até no nosso meio aí, tem alguns irmãos aí, que têm nos criticado, porque nós temos mostrado que tudo indica que o arrebatamento ele vai acontecer dia 16 de abril. Tudo nos leva para o mês de abril. E tudo também nos leva para o ano de 2029. Para acontecer o quê? Para Yahushua vir nas nuvens e... Então, ele leva o nome do canal de Yahushua, e Deus, o nome de Deus de Yahweh. Nós temos que estudar profundamente o Indiche. O Indiche, que se aproxima do hebraico, que ficou perdido com o tempo, o arcaico hebraico. Mas esse não é o assunto. Ele está... Vamos ficar dentro do assunto aqui no canal Yahushua, reina para sempre. Que é triste saber que uma mensagem dentro da plataforma digital como essa pode trazer várias consequências emocionais, também pode trazer várias consequências mortais, fisicamente, literalmente falando. Por quê? Porque a pessoa dentro da religião, ela está com a mente cauterizada pelos seus líderes, pelas doutrinas, pelo ensinamento, e eles deixam de seguir o Espírito do Pai. O reino de Deus está lá dentro deles, mas o reino de Deus não é manifesto. E vem a plataforma digitais afirmar, como afirmou em 2017, que nas festas dos tabernáculos Jesus voltaria, e Jesus não voltou. E sempre tem uma saidinha para justificar. É porque não cumpriu os anos, porque não cumpriu a matemática, sempre tem uma saída. E aí vem, muitos dizem, é o falso profeta. Não, não é o falso profeta, porque profeta existiu até João Batista e Aronã. O que existe hoje são pessoas fanáticas, líderes de igrejas, instituições, que são fanáticas por estas pessoas, seguem estas pessoas, seus ensinamentos, seu canal. Os irmãos podem estar vendo aí, a gente não está aqui falando contra a pessoa dele, ele é um filho de Deus carnal. Nós vamos começar uma série aqui, filhos de Deus carnais e espirituais.
mas que não têm um entendimento. E o pior disso que eu estou fazendo esse vídeo é porque as pessoas estão o quê? Seguindo, acreditando. As pessoas não estão examinando como a igreja de Bereia fez lá no primeiro século. Ele colocou uma data, dia 16 de abril, como foi colocada em 2017, também falhou. Agora coloca uma data, dia 16 de abril de 2022, que não passará. E que o final do mundo cósmico, esse mundo continentes que vivemos nessa vida temporal, esse mundo em 2029, ele vai passar por uma transformação e Jesus vai trazer o reino milenar dele e implantar, colocar este reino dele aqui por 1000 anos nosso. 1000 anos literais. 1000 anos de tempos literais. Isso se passa do limite. 1000 anos nas escrituras, nos apócrifos, sempre foi números relativos, nunca foi números nossos. Era números que significava que durante toda a nossa vida, todos os dias contados, significava viver um período de tempo que era chamada vida eterna. Hoje também nós vivemos essa vida que é uma vida eterna. Então, Davi disse: eu prefiro estar um dia na casa do Senhor do que 1000 anos fora dela. Por quê? Porque ele estava falando que ele preferia viver toda a vida dele, física, temporal, biológica, com Deus, do que sem Deus. Era isso que ele estava dizendo. Na presença dele, servindo a ele, temendo a ele, obedecendo a ele, às suas leis. Era isso, meus irmãos. Mas ele marcou para o dia 16 de abril. E usa a história que está aqui. E muitas vezes diz que foi acrescentado por Roma, pela igreja de Laodiceia, que a igreja de Laodiceia faz uma confusão generalizada, que aqui não estou contra a pessoa dele, mas os ensinamentos dele, confrontos doutrinários. Vamos seguir. Então, eu, Fernando Pereira Batista, já passei por isso em 2017, eu estava dentro da religião, por isso eu estou fazendo esse vídeo, e eu falei com a minha esposa: esse rapaz ele pode estar certo, porque eu estava lá dentro, e eu fiquei preocupado vendo os vídeos, como muitos estão vendo esse vídeo na internet, estão preocupados também, porque ainda não tem uma iluminação, quem vai ir, quem vai subir, se tem os filhos para ficar aqui, tem as filhas, os filhos, tem a mãe e o pai. Tem pessoas que fanaticamente, infelizmente, estão arrumando até as roupas, como o sonho lá da igreja instituição que começou lá atrás, pela instituição adventista, as irmãs Margaretes, que teve uma visão, ela sonhou, não foi Deus que revelou a ela, foi a carne, as emoções, a vida, o coração dela, que sonhou que Deus arrebatava a igreja, levando as pessoas nos ares. Mas não foi Deus que revelou isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que os corpos deles estavam em ofensas, tinham ofensas, de Adão até o juízo. E que no juízo aquela ofensa foi tirada. Por isso o apóstolo Paulo disse: e nós que estaremos vivos, ele não participou desse momento da destruição do juízo de Deus, porque ele foi morto antes por Nero, o anticristo da Bíblia, que eu vou estar falando aqui também. Ele, o apóstolo Paulo, antes do ano 60 depois do ano 64, 65 por ali. Então ele
ele está afirmando uma coisa que não pode se afirmar. Ele está se colocando no lugar do Criador, aonde nenhum homem se colocou e nunca se colocará. E nós aqui vamos decifrando, vamos refutando este ensinamento. O reino milenar nessa terra. Então essas pessoas têm nos criticado, porque nós temos mostrado aí que as profecias nos levam para o mês de abril agora, para acontecer o arrebatamento. Então esse vídeo vai para eles. Aí eu quero que eles observem o que vai ser falado aqui, vai ser mostrado aqui no quadro aqui, e eles tirem a sua própria conclusão. Porque eu estou me lixando para o que eles estão falando aí no YouTube. Não estou preocupado com isso hora nenhuma. Eu estou preocupado em entender o que está escrito nas Escrituras. Eu não tenho compromisso com crentes de Laodiceia. Não tenho compromisso. Não tenho compromisso com crente relaxado que não quer saber quando é que Yahshua vai voltar. Estão aí confiando em versículos que a Igreja Católica acrescentou dentro das Escrituras, onde diz que ninguém sabe o dia e nem a hora. Então, dito isso, vamos para o vídeo. A primeira questão que eu quero trazer aqui é a seguinte. Eu quero trazer 4 fundamentos aqui, mostrando por que tudo indica que o arrebatamento vai acontecer agora dia 16 de abril e por que Yahshua vai voltar em 2029 para poder estabelecer o reino. O primeiro ponto para nós entendermos que o arrebatamento vai acontecer agora em abril é porque o arrebatamento ele tem que acontecer, o primeiro arrebatamento ele tem que acontecer em um ano Shemitah. O que é o ano Shemitah? O ano Shemitah é o ano da redenção, é o ano da libertação. A palavra Shemitah significa redenção, libertação. E o ano Shemitah, ele acontece de 7 em 7 anos. O Eterno falou com Israel: vocês vão trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Vocês vão plantar a terra durante 6 anos e deixar ela descansar no 7º. O ano Shemitah está escrito no mundo da lei. Deus chamou as tribos de Israel, trabalhará 6 dias, era a lei, e no 7º descansará. Essa lei foi passada, não foi aos gentios, aos gentílicos, mas foi passada ao povo hebreu, a Israel. Era a lei deles. Não foi passada para nós depois da destruição de Jerusalém. Lei foi para os hebreus, lei nunca foi para os gentios. Os gentios eram sem leis, eles não tinham lei. Então, primeiro ponto, preste atenção, foi para os hebreus, a lei foi para os hebreus. Lá em Êxodo 19, Deus fez justiça pela primeira vez no Monte Jabal-Olor. Então nós não temos nada a ver com a raça hebreia, os descendentes de Eber ou Eveu. Eber, os descendentes de Eber, os hebreus. Deus deu a lei para eles. Deus não deu a lei para os gentílicos que estavam lá naquela geração. Imagine nós, depois que nascemos, há muitos séculos, depois da destruição, depois do madeiro. Vamos prosseguindo. É um ano de descanso, é um ano sabático. E é nesse ano que tem que acontecer o arrebatamento. Porque a palavra Shemitah significa redenção, libertação. Por isso que Yahshua falou: quando vocês virem todas essas coisas acontecer, olhai para cima, porque a vossa redenção, a vossa libertação se aproxima. Então o arrebatamento, ele tem que acontecer em um ano Shemitah. Yahushua, ele fala Yahushua, disse: quando vocês vê todas essas coisas acontecerem, sabei que está próxima a vossa redenção. Qual eram as coisas que ele estava falando e para quem ele estava falando? Você está entendendo, amado? Como a Bíblia é fácil, a Bíblia é fácil com entendimento. Primeiro, ele está falando com os discípulos, com os hebreus, com a geração dele. Quando vocês vê, está falando lá com os fariseus, com os escribas que não acreditaram nele. Quando vocês vê todas estas coisas acontecerem, sabei que a vossa redenção, ela se aproxima,
ela está próxima. E ele vai pegar agora uma figueira por parábola, porque eles falavam por figura de linguagem. A gente conhece a língua hebraica, figuras, símbolos. E ele vai usar a figueira, que no momento, ele não vai pegar a figueira, ele vai pegar qualquer árvore que estava lá no tempo dele. Não é a figueira, ele vai pegar qualquer árvore para simbolizar. Ele poderia ter pegado o tempo de chuva. Um exemplo, eu estou falando agora, quando vocês vê o céu nebril, escuro, saber que vai vir uma tempestade. Ele poderia usar essa parábola, mas ele pega uma árvore, a figueira. E que todas essas coisas, quando você vê todas essas coisas, mas quais são as coisas, meu querido irmão? Qual é as coisas que ele está falando? Qual é as coisas que Yahushua falou aos discípulos, não a nós, no século 21, que vai entrar no século 22, segundo o calendário de Padre Gregório e o calendário de Júlio César emendado. Que todas essas coisas está escrito lá no Mateus capítulo 24. Eu já falei isso para vocês, que ele fala de um princípio de dores, em primeiro lugar, que ele fala de uma grande tribulação e que ele fala da vinda do Filho do Homem. Ele está falando do futuro daquela geração. Ele está falando do futuro daquele povo dentro daquela própria geração. Você está entendendo, amado? E eles vão lá em Apocalipse. Olha só. Isso é bem claro para ser entendido. Capítulo 1 do Apocalipse, versículo 9 em diante diz: olha a visão que João que Deus dá a João na ilha de Patmos. Capítulo 1, versículo, vamos ver aqui. Vamos ler do capítulo 1, versículo de número 5 em diante, diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, ele deixou João na ilha de Patmos como testemunha, o primogênito dentre os mortos, príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou de nossos pecados, e nos fez reis, sacerdote para Deus Pai, e glória e poder a todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele, sim. Amém. Olha, esse povo que traspassaram, que feriu ele, foi os soldados romanos. Aquele que, quando eles caem em si, que eles reconhecem que aquele que está ali era aquele prometido pelos profetas. E ele diz que estes ia ver ele voltando. Porque essa linguagem não é uma linguagem literal. Ele está dizendo, João, na visão, que até aqueles que sacrificaram ele no madeiro, soldados romanos, a dinastia Flaviana, o próprio Tito, o próprio Vespasiano, estava lá. Eles permaneceram com vida. Eles iam ver o juízo de Deus. Ia ver Jerusalém ser destruída. Versículo 19. O futuro daquela geração. Olha como é claro. Ele diz: escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Preste atenção. Escreve as coisas que tem visto. Ele estava vendo no presente, visto o presente que estava acontecendo naquela geração.
Preste atenção, meus irmãos. Irmãos futuristas. As presentes, escreve, João, a que você tem visto, vírgula. E as que são, olha, e as que são, se dá um pretérito do presente. Aqui ele tinha visto. O que ele tinha visto? Ele tinha visto o nascimento de Yahushua, a sua fuga para o Egito. Ele tinha visto ele no templo com 12 anos. E Deus está mandando escrever através do anjo que você tem visto. Escreve. Viu os milagres. Viu ele expulsando demônios. É presente, é a geração deles, não é nossa. Não foi do segundo século. E ele diz, o mistério, olha, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Qual que tinha que acontecer? Depois destas. Era o futuro deles. Aqui está passado, presente e futuro dentro dos 37 anos deles, do ano 33 até o ano 70. Até o ano 70. Não se está falando que o futuro aqui do Apocalipse é para agora, um futuro incerto, em 2029, em dia 16 de abril. Não é. Era o futuro daquela geração. É bem claro a Bíblia defende a mesma. A Bíblia interpreta a mesma. Por mais que tem muitos aí céticos ensinando que a Bíblia foi totalmente acrescentada com séculos. Eu vou estar fazendo outro vídeo aqui, meus irmãos. Vamos continuar, para nós já terminar essa primeira parte aqui rapidinho. Agora o segundo ponto que eu quero trazer é com respeito às 2.300 tardes. Por quê? Porque o Eterno nos deu a revelação dessa profecia. Ela está em Daniel, capítulo 8, do versículo 9 em diante ali, ó, fala sobre o pequeno chifre. Daniel, capítulo 8, fala de 4 reinos que iriam governar o mundo. Lá ele fala lá do bode, ele já começa mostrando ali os metopés, que é o carneiro, depois ele mostra o bode, depois ele mostra ali o pequeno chifre. A Babilônia não falou dela, que já estava chegando no seu final. Mas aí ele fala do pequeno chifre. O pequeno chifre começa no capítulo 8, versículo 9. Muitos têm pensado que o pequeno chifre é Etíope Epifânio. Não, o pequeno chifre é Roma. Se você quiser entender o que eu estou falando, assista o vídeo lá, vou deixar a descrição aí. O nome do vídeo é As 2.300. Isso é bem claro. Agora entra no capítulo 8 de Daniel, a visão do bode e do carneiro. Ele afirma que não é Antíoco Epifânio, mas é Roma. Afirma também que os 4 impérios é de Daniel 8, não. Está se falando no capítulo 8 de uma profecia da Pérsia e da Grécia. A Grécia sendo representada pelo bode e a Pérsia pelo carneiro. E a visão diz que a Grécia vence a Pérsia. O bode vem voando, ele quebra os 2 chifres do carneiro. É guerra, a batalha que a Pérsia, na representação de Alexandre o Grande, com um chifre insígne no carneiro, ele quebra os 2 chifres, derrota os medos e os persas. É isso que a visão está dizendo. E que depois que vence o Império Persa, aquele bode que estava com chifre insigne é quebrado. É representação de rei. O rei, ele morre. Quem morre? Alexandre o Grande, que venceu a Pérsia e a Média.
E nasce 4 chifres no lugares daqueles chifres que foram quebrados. Daquele chifre que foi quebrado, que foi morto, do chifre do carneiro. Que derrotou o chifre do bode, que derrotou o carneiro. Que quebrou os 2 chifres do carneiro. E o bode saiu vencedor. Agora, o representante do bode era Alexandre o Grande, um chifre. Ele morre e nascem 4 generais, e esses generais eles passam a ter dinastia. Eles pertencem à dinastia. Cada generais tem uma dinastia. E eles passam a governar a Grécia. A Grécia é governada por esses 4 generais. E o nome desses generais, os títulos no português Brasil, é Seleucidas. Primeiro Seleucidas, segundo Cassandro, terceiro Lisimaco, quarto Ptolomeu. 64 a.C., Seleucidas, na dinastia dele, teve mais de 30 reis, segundo a história, desse general. E ele governa, o Seleucidas, ele governa, isso é bem claro, meus queridos irmãos, ele governa a parte mais maior ali da Grécia. Ele se estende e passa a governar o Irã, ele governa o Iraque, ele governa a Síria, a Ásia Central. Você está entendendo, amado? Eu vou terminar agora. Eu voltarei falando sobre os Seleucidas, Cassandro, Lisimaco e Ptolomeu. Que esse bode e esse carneiro, esse bode com 2 chifres, esse carneiro, aliás, esse carneiro com 2 chifres foi derrotado por esse bode. Que esse chifre foi o Alexandre o Grande. E no lugar desse chifre subiu 4 chifres, que foram Seleucidas, Cassandro, Lisimaco e Ptolomeu. Seleucidas, ele passa a tomar posse das terras do Iraque, do Irã, da Síria, toda a terra ali da Ásia. Cassandro, ele passa a dominar a Macedônia, a Trácia, em toda a Grécia. Enquanto Lisimaco, ele passa a governar a Lídia, a Jônia, a Turquia, a Fragia. E Ptolomeu I, ele passa a ter posse das terras do Egito. Você está entendendo, amado? E eles fazem guerra entre eles. Ptolomeu faz guerra com Lisimaco, Lisimaco faz guerra com Cassandro, mas só tem 2 desses generais que vão prevalecer, que são os Seleucidas e Ptolomeu. Essas 2 dinastias, e elas vão se estender, elas vão crescer. E, para terminar agora, a visão do capítulo